Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A gente mostra aqui o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. E o nosso convidado é o deputado Antônio Carlos Arantes, do PL. Deputado, a prosa vai ser boa. Se Deus quiser, pode ter certeza. Olha só, o deputado está na Assembleia há mais de 15 anos, tem um trabalho robusto na defesa do agronegócio, setor que superou a mineração e exportações no ano passado, mas que também sofre com o aumento da violência rural. O deputado é autor de leis como a que institui o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, do Queijo Minas Artesanal e tantas outras para incentivar a produção. O deputado faz parte da Frente Parlamentar que trabalha por mais recursos para a defesa civil e é um entusiasta do cooperativismo. Então, um resuminho ali do seu trabalho, mas a gente ainda vai falar muito mais. Isso aí. Deputado, olha só, são 15 anos de Assembleia. A gente tem aqui, tiramos do seu site, que o senhor tem um trabalho intenso, são 350 projetos de lei, 200 proposições aprovadas, 80 PECs. Esse número pode até estar defasado, né? Porque isso aí vai mudando com o tempo. E a gente tem imagens do senhor aqui de 2007. O senhor ainda tem entusiasmo com o trabalho parlamentar, do mesmo jeito que tinha no início? O que mudou? Cada dia mais, porque cada dia a gente percebe assim as conquistas, né? Eu falo que o trabalho ele só tem valor, o cargo, né, ele só tem valor quando ele é feito para transformar a vida das pessoas. E quanto mais você cresce, você ganha experiência, quanto mais você fica, amadurece mais, você consegue fazer mais. E é o que a gente tem feito. Então, quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. E eu tenho assim, eu sou obstinado por trabalhar, né? Por trabalhar e conquistar, né? E graças a Deus, Deus tem nos ajudado muito. Eu falo o seguinte, eu tenho aí o meu tripé, né? Que é Deus na frente, eu tenho muita fé. Põe as pessoas boas do lado, porque não adianta você ter fé e não andar bem acompanhado, andar bem acompanhado. E trabalho, porque as coisas não caem do céu, tem que trabalhar muito. E a gente trabalha muito e consegue muito, mas mesmo assim a gente percebe que ainda fica coisa que a gente gostaria de ter feito. O senhor trabalha muito mesmo. No Instagram do deputado, quem quiser acompanhar, a gente vai colocar o endereço aqui. É um Instagram também bastante robusto, tem muita informação, né, deputado? De tudo que o senhor faz, corre em muitas cidades, participa de muitas feiras, incentivando principalmente o trabalho no campo e o agronegócio. Eu vou mostrar para o senhor uma reportagem aqui, que a gente vai mostrar agora. É uma ótima reportagem. Agronegócio supera mineração e exportações pela primeira vez em Minas Gerais. A gente tem dados aqui. Que o agronegócio representou até novembro do ano passado 40% do total de vendas externas do estado. Já a mineração representou 37%, ou seja, superou. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Como é que o produtor rural recebeu essa notícia? Olha, de forma assim, para nós não foi novidade, né? Porque o que a gente tem visto no agro, cada dia a evolução é muito rápida. O exemplo dos números esse ano. Esse ano, por exemplo, o agro cresceu 12,7%, 12,8%, enquanto o Brasil cresce 1,5%. Você vê a diferença, se o Brasil fosse 100% o agro, ele cresceria 12%. Se não fosse o agro, você imagina o que seria do Brasil. Agora, o estado de Minas, ele, como dizia Guimarães Rosa, Minas são muitas, né? Então, cada região tem ali as suas particularidades. Mas quando se fala de agro, antes era muito concentrado no sul, no sudoeste, no sul e no Triângulo Alto Paranaíba. De repente, fortaleceu muito a região do sudoeste, e aí de repente foi para o centro-oeste com muita força, e hoje nós podemos falar de um agro forte no norte de Minas. Na zona da mata é muito forte, com o café, né? Então o agro está em todas as minas, como dizia Guimarães Rosa, são muitas, mas o agro está em todas, né? E quais são os desafios, os principais desafios do agro hoje? Os principais desafios são muitos, né? Primeiro que quando se fala que o agro cresce muito, não significa que o produtor cada dia enriquece mais. Pelo contrário, tem muito produtor com muitas dificuldades, porque muitas vezes ele paga até para trabalhar, porque você pega o pessoal do leite, por exemplo, o custo de produção do leite é muito alto. E hoje está vendendo um litro de leite a R$ 2,50, R$ 2,60, em função das importações. Mas são muitos desafios. Agora nós estamos num momento muito preocupante, porque
as decisões do governo federal é de colocar menos recurso para aí o Proagro, né, principalmente porque quando se fala de seguro, cortando o seguro, e a verdade é que o campo é cheio de intempéries, né? Excesso de chuva em determinados momentos, seca, nos últimos 4, 5 anos, foram 2 secas severas que não é coisa normal do dia a dia. Isso então levou muitos produtores a perder a sua safra. E ao mesmo tempo, mesmo que não perderam em produtividade, ou seja, produziu menos do que se previa. E os custos elevados. E hoje, essa semana, né, hoje nós temos aí uma discussão muito forte, que é a questão da falta de recursos para o Proagro, para o financiamento, né, dos produtores, e também a elevação dos custos, mais ainda, e de forma assim, deu uma disparada em função da guerra lá do Israel-Irã, porque 30% do nosso o Brasil é um grande produtor de grãos, né, não só de grãos, né, como de café, como também de cana, como de madeira, no leite, né, na carne, muito forte. Só que, na realidade, ele não tem os seus insumos 100% produzido no Brasil. Praticamente mais de 70%, e a guerra mais pode de estar 70% é importado. Quando se fala de nitrogênio, praticamente quase 90% é importado. E o Irã é um grande fornecedor. 30% do nosso nitrogênio vem do Irã. E o nitrogênio é usado para quê exatamente? Os fertilizantes principais que vai na cultura é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, né? Nós produzimos bastante fósforo, mas potássio e nitrogênio é importado. E quando nós importamos 30% do Irã e ainda importa 20% do Egito. E o Egito, para ele produzir o nitrogênio, ele compra gás no Irã. Ou seja, então só no nitrogênio são 50% sendo afetado. Ou seja, numa semana o nitrogênio subiu 30%. Então nós temos uma preocupação aí não só de aumento de preço, até uma possível de desabastecimento. É preocupante. E são muitos desafios, né? Os desafios da logística, né? Para você ter uma ideia, nós do café hoje temos uma dificuldade doida, porque o café chega no porto e fica parado. É uma falta de agilidade no porto terrível, né? Há pouco tempo agora, não sei agora, hoje, essa semana, mas há poucos dias nós tínhamos 1.800.000 sacas de café paralisadas no porto. Sim. Você imagina uma saca de café a mais de R$2.000 paralisada no porto, ficar um mês ali, você pagando e não recebendo lá fora. Isso reflete no preço do consumidor final? Porque café está muito caro, né, deputado? Reflete e todo mundo perde, essa é uma realidade, principalmente o Brasil, porque quanto mais se você tem agilidade no porto, se você transporta, vai chegando o outro e vai exportando, né? Então você diminui até a exportação que você poderia ser maior. Sim. Então são muitos desafios. A segurança no campo é um desafio muito grande. Daqui a pouco, né? A gente vai falar um pouquinho, mas eu queria mostrar um vídeo. O deputado é interessante, o deputado tem um talento que ninguém conhece, né? O de apresentador. A gente vai mostrar aqui um vídeo do deputado apresentando o programa Central do Agro. Roda aí pra gente. Central do Agro aqui na Mega Leite. Ó, gente, é o maior evento quando se fala da cadeia produtiva do leite da América Latina. É isso aí, gente. Central do Agro aqui na Mega Leite. Alguém então, vai deputado, olha aqui, só, ó, o senhor faz entrevista, o senhor dá informações. Como é que é isso? Como é que surgiu essa faceta do senhor? Eu acho o seguinte, como se diz aquela máxima do Faustão, você tem que se virar nos 30, né? Então, botou o microfone, ligou a câmera, tem que se virar. Tem que se virar nos 30. A verdade é o seguinte, 36 anos de experiência no meio político, né? Eu fui prefeito em 1989 a primeira vez, depois mais 2 vezes. E depois deputado. Prefeito de Jacuí, né, deputado? Aqui na Assembleia já é 18 anos que eu estou aqui, né? Eu cheguei aqui em 2007. Então você acaba aprendendo com vocês, né? Porque quando a gente é entrevistado por vocês, a gente aprende também. Não, mas parabéns, deputado. Sem contar que é um programa super interessante, porque leva para as pessoas o que está acontecendo no agro, as feiras. É muito interessante de assistir. Olha, e a verdade é o seguinte, nós temos de coisa boa para mostrar para o povo brasileiro e para o mundo. O Brasil hoje está dando um show, né, de tecnologia. Você entra no Instagram e essas pessoas que seguem mais, principalmente do agro, você vê coisa maravilhosa no café, né? O pequeno produtor, os jovens voltando para o campo,
ficando no campo também, grande parte. Por causa da tecnologia também, a né, juventude, moças, né? Você vai num dia de campo hoje, por exemplo, tá cheio de mulheres aí de botina, de chapéu, toda vestida assim com o estilo mesmo. E são meninas competentes. Competentes, fazendo bonito, áreas. fazendo produtos de excelente qualidade, né? Com produtividade, com qualidade, sustentabilidade, porque isso já entrou na cabeça da juventude, né? Que é importante você cuidar do meio ambiente, né? Que é possível, né? Produzir e preservar, é totalmente possível. Deputado, a gente também tem uma questão, né? O senhor tinha falado dos desafios, né? Dos entraves, a gente tem a questão da violência no campo, que é um trabalho que o senhor já vem trazendo aqui, essa questão o senhor já traz para a Assembleia já há algum tempo, né? Em audiências públicas. E a gente tem uma notícia aqui, vamos conversar um pouquinho sobre ela, ó. Com a alta no preço do café, ladrões miram lavouras e furtam grãos diretamente das plantações do interior de Minas. Isso está tendo como consequência uma mobilização dos agricultores, investindo em câmeras de vigilância, vigilantes particulares também. Deputado, combater o crime no campo é muito mais difícil que combater o crime na cidade? Sem dúvida que é mais difícil pelo seguinte, porque quando tem um roubo na cidade, provavelmente a menos de 200, 500, 1 quilômetro tem um policial. Se você aciona, provavelmente você vai ser seguido mais rápido. No campo é diferente, a pessoa está lá vulnerável, está distante. Muitas vezes a polícia está no campo, mas está em outro lugar do município, em outra região. Então não é tão simples não. A verdade é que o produtor ele está muito mais vulnerável e sem contar que os produtos hoje que ele tem lá na propriedade, que não dá para ficar com o produto na cidade buscando só o que ele precisa do dia a dia, né? Ele tem ali armazenamento de herbicidas, defensivos de uma forma geral. Tem os equipamentos também, né, deputado? São caros defensivos hoje. Equipamentos como tratores, caminhonetes. Então, hoje o produtor realmente é muito visado pelos ladrões e por quadrilhas especializadas, principalmente em nossa região, que ela está muito perto de São Paulo. Então, os ladrões de São Paulo são mais preparados que os de Minas, eles vêm com tudo. O senhor foi autor da lei que cria a Delegacia Rural de Combate ao Crime no Campo. Isso. E também a gente tem uma lei, um projeto de lei agora em andamento que eu queria que o senhor comentasse, que é obrigando as concessionárias das estradas a fornecer as imagens das câmeras de segurança, das câmeras de vigilância, também para a polícia. E isso vai ajudar a investigar os crimes? Sem dúvida alguma. A criação das delegacias rurais foi uma iniciativa minha, foi aprovada por vários deputados aqui da Assembleia. E nós instalamos uma central em Belo Horizonte. Na época o Estado não tinha recurso financeiro, eu consegui, através das cooperativas, sindicatos, empresários do agro, né? E viabilizamos essa central aqui. E hoje são 11 delegacias espalhadas por Minas Gerais. Então são onde tem ali delegados e ao mesmo tempo investigadores especializados e cuidando apenas do produtor rural, ali cuidando desses crimes. E agora esse outro novo projeto das câmeras, primeiro que nós já estamos montando um projeto de 55 cidades, deve chegar a mais de 100 porque está ampliando o número, onde teria um monitoramento integrado. Então, se tem um roubo, por exemplo, lá em Varginha, o policial que está lá em São Sebastião do Paraíso, que está em Poste Caldo, o outro que está lá em Piuí, ele vai estar integrado. Aquele carro foi roubado, ele passa naquela câmera ali em Varginha, automaticamente, se ele estiver em Piuí, ele vai dar o sinal. E ele rouba e não tem como não passar nos ele vai ter que passar em algum lugar. Porque tem muitos pedágios nas estradas. Então, nesse projeto nosso, independente de pedágio, ele vai pegar os pontos estratégicos em mais eu acredito que deve chegar até no final do ano umas 100 cidades. E um dos pontos estratégicos são essas passagens dos pedágios. Então, é muito simples você ter eles já têm as câmeras, normalmente, o pessoal do pedágio já tem. Mas muitas vezes o pessoal nem gosta de passar as imagens para a polícia. Mas não é todos não, já teve vários casos que, principalmente essa EPR, o que eu saiba é que todas as vezes que precisa, eles fazem, né? Pedágio eles fazem e passam essas imagens. O deputado, o senhor que é lá do sul de Minas, o sul sofre mais alguma influência de São Paulo em relação à criminalidade? Sofre, porque é aquilo que eu falei para você. As quadrilhas de São Paulo, por mais que o crime em São Paulo diminuiu muito, diminui a quantidade, mas os que tem são mais agressivos, né? E o pessoal realmente, eles entram com tudo, com roubos grandes, inclusive. Mas não é só lá não, pra você ter uma ideia, anteontem, há 2 dias atrás, teve um roubo lá na cidade, acho que é Buritizeiro, ali perto de Pirapora,
levou mais de 2 carretas de café, entendeu? São quadrilhas especializadas. Agora, por que que levou? Porque o produtor também estava colocando em um local que talvez não desse tanta segurança, porque as cooperativas, por exemplo, não vamos falar daqui a pouco de cooperativa, as cooperativas, aonde tem cooperativa, onde o seu café está na cooperativa, nós não temos tido esse problema de chegar na cooperativa e roubar os cafés das pessoas. Então, o deputado é entusiasta do cooperativismo, a gente vai mostrar umas imagens aqui de uma reunião que teve aqui na Assembleia recentemente. O Sindicato e Organização das Cooperativas de Minas mostra que temos 785 cooperativas, 82% delas concentradas nos ramos agropecuário, de crédito, de transporte e de saúde. Juntas, congregam 3,2 milhões de cooperados. É a grande saída para o pequeno estar numa cooperativa, né? Sem dúvida, porque eu falo que o cooperativismo é o instrumento, né, de transformar o pequeno em grande. Porque quando você se junta-se muitos pequenos, unidos se torna um grande, né? Então é a máxima assim que todo mundo conhece. Aquela do graveto, você pega um graveto, você quebra. Você pega 10 gravetos, coloca junto, você não consegue. O cooperativismo é isso, né? E a verdade é que hoje Minas virou um modelo de cooperativismo para o Brasil e para o mundo, né? A OCENG, que é a organização aí das cooperativas do estado de Minas Gerais, que é comandada pelo Dr. Ronaldo Escucato, é um sucesso. A OCENG, né, que é a nossa, como se o guarda-chuva, né? Sim. Ali por baixo, ali, unidos à OCENG, são quase 800 cooperativas. E todas pagam em dia, são adimplentes. E o Dr. Ronaldo é muito severo, então as cooperativas... Mas ali essas cooperativas têm permanentemente Elas cursos. ganham, o produtor ganha uma infraestrutura de trabalho que permite produzir mais. Isso, ela ganha o produtor ganha através da OCENG, através da sua cooperativa, uma cooperativa profissional que ela tem o produtor não como um número, o número 55, é o José Antônio da Silva. Ele é personalizado e trabalha diretamente para ele na área de promoção de tecnologia, fornecimento de insumos e, ao mesmo tempo, armazenamento e aquisição do seu café. É verdade que a Itambé era uma cooperativa? Era uma cooperativa. Eu cito porque é uma grande, hoje não é mais, né? É uma grande produtora de laticínios, todo mundo conhece, então, e começou como uma cooperativa. Isso. E hoje ela é ligada à CCPR, né? Que aí já é uma grande cooperativa, né? Que é coordenada e administrada pelo Dr. Marcelo Candiotto, que é um excelente presidente também, está fazendo um belíssimo trabalho. Mas a verdade é que hoje o agro mineiro, se ele chegou no ponto que chegou, se ele cresceu aí mais de 12%, você pode ter certeza que o peso do cooperativismo foi fundamental, principalmente no café, no grãos e também no leite. O leite, se não fosse o cooperativismo, eu não sei o que aconteceria com nossos produtores. Então, o deputado é entusiasta disso e com razão, né? A gente vai fazer um passeio aqui pelo Instagram do senhor, que o senhor falou da questão da cooperativa, do leite e do queijo. É uma visita que o senhor fez a São Roque de Minas, onde os produtores venceram prêmios de qualidade do queijo. É isso, né, deputado? É muita coisa para mostrar, né? Às vezes quem está na capital, os meios de comunicação também não mostram, mas é muita coisa boa acontecendo, né? Sem dúvida. Olha lá, ó. A lei do queijo Minas artesanal é de autoria do deputado. Quando eu cheguei aqui na Assembleia em 2007, que eu cheguei efetivo, no outro mandato eu tinha também vindo para cá, mas fiquei pouco tempo e eu era suplente. Mas quando eu cheguei em 2007, a bandeira da legalização do queijo foi assim, a minha principal bandeira na época, né? E conseguimos, né? Muitos tentaram no passado e acabava que não conseguia, mas nós conseguimos muitos parceiros. E a realidade, quando se discutia queijo aqui, nós falávamos muito do cerro e da canastra, né? Eram os dois, canastra e cerro. Hoje nós temos 16 regiões certificadas com queijo. Que até exportam queijo. Inclusive ganhando prêmio internacional como o melhor queijo do mundo. Lá na França ganhando prêmio ouro, né? E não é uma nem duas vezes não, já são vários anos. Ou seja, o pessoal nosso aprendeu a fazer queijo com qualidade, já sabia fazer, mas tinha alguns defeitos, algumas falhas. Agora hoje não, hoje nós temos um queijo que é perfeito. Em 16 regiões, para você ter uma ideia, hoje o queijo Cabacinha é no norte de Minas, no Jequitinhonha, para você ter uma ideia, que lá não se produzia queijo com qualidade. Então hoje transformando a família, rendas para as pessoas. Transformando o Alto vidas, Paranaíba, né? O da Mantiqueira, o queijo da Mantiqueira é fantástico. Delicioso. Então tá. Deputado, por falar em
criar espaços, aumentar espaço de venda dos produtos do campo, o deputado é um dos incentivadores, né, um dos criadores aí da feira que a Assembleia promove uma vez por mês, que é a tradicional Feira da Agricultura Familiar, que são produtos da agricultura familiar que chegam até a cidade, né, a Belo Horizonte, capital. Então, muita gente pode ter a oportunidade de usufruir desses produtos, né? Sem dúvida. De onde que surgiu essa ideia do senhor? Eu toda a vida gostei de feiras livres, desde quando eu fui prefeito, sempre gostei de apoiar, né? E como deputado sempre ajudamos a criar várias feiras, sempre apoiamos e criamos várias feiras. Na nossa região, acredito que mais de 30 feiras. Aqui em Belo Horizonte são 3 feiras que eu ajudei a criar. Uma é a Aproxima, que é a feira mais chique de Belo Horizonte, e eu que ajudei o Eduardo Maia na época, ele teve a ideia, e eu busquei os recursos, os parceiros para que viabilizasse aquela feira. Hoje nós temos uma outra feira que ninguém sabe provavelmente, mas é lá dentro da FUNED, uma vez por mês, é um sucesso. Ah, que legal. Lá na FUNED. E surgiu depois da nossa aqui. Essa nossa feira aqui, na época, eu levei essa proposta para o deputado, o presidente Agostinho. Ele gostou, mas achou que não era o espaço ideal, foi apenas 2 vezes por ano. E aí, quando eu cheguei com o Tadeu, já o Tadeu na presidência, eu falei, Tadeu, o que eu quero de você é essa feira. Uma vez por mês? Uma vez por mês. Não, vamos fazer 60 dias. Eu falei, Tadeu, uma vez por mês. Então tá bom, vamos fazer uma vez por mês. Virou um sucesso. Agora eu já estou querendo combinar com ele para fazer a cada 15 dias. Mas uma vez por mês. É uma delícia, é uma vez por mês aqui no hall principal aqui da Assembleia Legislativa. Isso. E aí a pessoa pode saborear delícias, né? Sem dúvida. Isso aí, e também ninguém faz nada sozinho. Eu falo primeiro Deus que a gente tem fé e põe as pessoas certas do lado, né? A Emater é fundamental. Sem a Emater também nós não teríamos essa feira. O Senar é fundamental, porque a maioria, quase todo mundo que está aqui na feira são pessoas que fizeram cursos pelo Senar. Então a FAENG tem papel também fundamental. E a Assembleia que abriu esse espaço e ajuda nessa coordenação. E o bom dessa feira é o seguinte, é que ela não é apenas a pessoa veio aqui e vende para as pessoas, ela vira uma vitrine. Tem muita gente que coloca o produto aqui e de repente ele está nos melhores supermercados de Belo Horizonte, de repente o pessoal está vendendo. Tem gente que, isso é comum eu receber alguma mensagem ou até encontrar, e falar, eu estou viajando para visitar minha familiar fora do Brasil, estou levando os produtos daqui, porque aqui virou um ponto das pessoas dar presente, porque qualquer coisa melhor que levar um queijo, qualquer coisa melhor que a pessoa levar ali uma goiabada. Ainda mais se for um mineiro que está lá do outro lado, né? Isso, então é comum as pessoas viajar para fora do Brasil, primeiro vem aqui na feira e compra os produtos. Tá, deputado, agora só rapidamente, a gente faltou falar de um assunto sim, mas eu quero que isso seja bem breve. A Frente Parlamentar para viabilizar recursos para a Defesa Civil. O senhor está à frente da frente, isso, né? E aí como é que é isso rapidamente? Então, são mais de 60 deputados que entenderam essa proposta nossa, no qual eu presido, e numa parceria com a Defesa Civil, com o pessoal ligado ali ao gabinete militar do governador, eles reuniram no meu gabinete umas 10, 15 vezes, montamos uma proposta, né, inclusive de um projeto de lei, né, nesse projeto de lei que vai poder viabilizar mais recursos para as catástrofes, para evitar as catástrofes e ao mesmo tempo, evitar a catástrofe nem sempre se consegue evitar, nem sempre, mas você pode amenizar aí o impacto nas famílias. Então, da forma que nós estamos fazendo com esse projeto de lei, nós vamos poder avançar muito, melhorar e diminuir aí os impactos aí muito danosos para as famílias. A Defesa Civil faz um grande serviço para os mineiros. Deputado, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela conversa. Foi muito agradável assim, conhecer um pouquinho desse outro lado, né, do lado do agronegócio, que muitas vezes a gente não conhece, né, quem mora nos grandes centros não tem acesso. Até quem está no interior também não conhece de outras regiões, então é importante a gente divulgar. Obrigado, eu agradeço muito, que Deus nos abençoe. Amém. Então, o deputado está na Assembleia há mais de 15 anos, tem um trabalho robusto aí na defesa do agronegócio, o setor que superou a mineração em exportações no ano passado. Falamos também, infelizmente, do aumento da violência rural. O deputado tem projetos aí nesse sentido para minimizar esses danos. E a gente conversou também sobre leis de autoria dele que incentivam a produção no campo e sobre a frente parlamentar que trabalha por mais recursos para a defesa civil. A você de casa, muito obrigada pelo carinho, pela atenção e até o nosso próximo programa.